Ser campeão na WWE é uma conquista gigantesca para qualquer lutador na luta livre profissional. Chegar ao topo da montanha é um momento enorme, alcançado por pouquíssimos lutadores. Todo mundo dentro da empresa está buscando colocar as mãos no principal cinturão, mas apenas uma ou duas vagas disponíveis dependendo de quantos títulos existam no momento é uma tarefa extremamente difícil. Existem vários motivos para um lutador ser empurrado até o ponto de conquistar um título mundial, seja pelo carisma, pela conexão que ele tem com o público ou pela capacidade de vender produtos na empresa. No entanto, por ser a indústria do pro wrestling, os fãs também esperam que qualquer campeão mundial consiga entregar combates de altíssimo nível. E quando nomes como Bret Hart e Shawn Michaels sempre corresponderam a isso, também houve alguns campeões mundiais da WWE que ficaram muito abaixo desse quesito dentro dos ringues. Mas antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo para dar aquela moral marota aqui pra gente no canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Sergeant Slaughter. Sergeant Slaughter sempre foi um personagem muito marcante, alguém que sabia prender a atenção do público. Suas habilidades no microfone eram excelentes, e as reações que ele recebia fizeram com que ele merecesse uma jornada como campeão da WWE. Porém, dentro dos ringues, seus combates costumavam ser lentos e bem metódicos, o que nem sempre resulta em algo empolgante para quem está assistindo. A sua fase como campeão acabou sendo meio morna em termos de qualidade de lutas, o que é uma verdadeira pena, porque Sergeant Slaughter tinha todas as outras ferramentas para ser um nome ainda mais importante na WWE, caso conseguisse juntar tudo de uma forma um pouco mais dinâmica e emocionante. Jey Uso. A ideia de Jey Uso se tornar campeão mundial da WWE era algo que poucos fãs imaginavam durante a maior parte da sua carreira, mas a ascensão que ele teve e toda a popularidade que conquistou foi inegável, e Triple H soube aproveitar isso muito bem. Jey é um performer carismático, mas dentro do ringue ele pode ser bem limitado, e isso começou a aparecer com mais força ainda quando ele passou a trabalhar como um lutador solo. Uso muitas vezes dependia demais dos mesmos movimentos, principalmente os super kicks, o que fazia com que suas lutas nunca evoluíssem para algo realmente empolgante. Além disso, ele demonstrou ter dificuldades com a própria resistência física, ficando claramente cansado em vários dos seus combates mais importantes. Psycho Sid. Com um físico impressionante e um arsenal muito bom de golpes de força, Psycho Sid sempre passou uma presença dominante durante o auge da sua carreira. Vince McMahon acabou recompensando isso com 2 jornadas como campeão da WWE, e Psycho Sid certamente soube aproveitar esse status para crescer dentro da empresa. No entanto, Sid tinha limitações claras como performer dentro do ringue, principalmente por causa da sua mobilidade. Ele não era aquele tipo de gigante que se movimentava bem, como Undertaker fazia. Por isso, Psycho Sid dependia muito dos adversários para vender os golpes e carregar o ritmo das lutas. Nem sempre isso era possível, e por consequência, várias de suas lutas acabavam sendo menos empolgantes do que poderiam ser. The Ultimate Warrior. O Ultimate Warrior é famoso por ser um dos lutadores mais fracos, tecnicamente, a chegar ao status do Main Event da WWE. Ele tinha um visual perfeito para a época, em que os fisiculturistas dominavam o topo da empresa, e sua personalidade excêntrica, junto com a pintura facial, ajudava a conquistar o público de todas as idades. Infelizmente, Warrior tinha um repertório bem limitado de golpes e não possuía a técnica necessária para conduzir boas lutas contra oponentes mais fracos. Quando enfrentava alguém com um nível de habilidade superior, até conseguia entregar algo mais divertido, porque era carregado pelo adversário. Porém, sua falta de selling e suas habilidades gerais dentro do ringue simplesmente não estavam no nível que se esperava de um grande astro da empresa. Goldberg. Bill Goldberg é uma das maiores estrelas da época das Monday Night Wars, tendo sido um dos principais rostos da WCW. Eric Bischoff apostou nele como um monstro com uma sequência invicta absurda, o que fez dele um dos lutadores mais comentados da indústria na época.
e ele continuou nesse ritmo quando chegou à WWE, onde garantiu vários reinados de título graças ao enorme star power que ele carregava. Mas apesar de sempre arrancar grandes reações do público, suas lutas eram bem básicas. Goldberg só conseguia executar um número limitado de golpes, e conforme foi envelhecendo, até esses começaram a se tornar problemáticos. Se fosse uma luta curta, explosiva, contra outro powerhouse, até podia funcionar. Só que quando precisava fazer algo mais competitivo, mais longo ou técnico, as dificuldades ficavam bem evidentes. Jinder Mahal. O universo da WWE ficou completamente chocado quando Jinder Mahal ganhou o cinturão da WWE, já que ele tinha passado praticamente toda a sua carreira como nome de mid-card ou até de um jobber, servindo basicamente para fazer outros lutadores brilharem. Só que ele acabou sendo recompensado depois de melhorar drasticamente o seu físico, garantindo uma chance com o título máximo. Um reinado que, no fim das contas, foi bem esquecível. Mahal até que ficou mais forte, mas o estilo dentro do ringue não mudou nada. Ele continuava sendo um wrestler lento, numa era em que os fãs queriam ver um ritmo muito mais acelerado. Suas lutas cadenciadas, cheias de rest holds, estavam muito longe do que o público queria assistir. Vince McMahon. A maioria dos fãs até esqueceu que Vince McMahon chegou a ser campeão da WWE por um breve período, um título que ele mesmo se deu através das suas próprias decisões criativas. McMahon sempre foi uma figura extremamente carismática na televisão, com uma habilidade incrível no microfone, capaz de gerar hits e contar histórias como poucos. Mas quando o assunto era lutar de verdade, o então presidente da WWE era bastante limitado, o que é totalmente compreensível considerando a sua idade. E ninguém pode dizer que ele não se esforçava. McMahon sempre dava tudo de si em cada combate, inclusive tomando alguns bumps bem pesados. Porém, isso não era suficiente para criar grandes lutas, já que ele só conseguia fazer o básico dentro do ringue, e isso definitivamente não condizia com o nível de campeão mundial. The Great Khali. The Great Khali foi alguém que a WWE promoveu bastante quando ele chegou, muito por causa do tamanho absurdo dele, uma presença realmente intimidante. Era fácil encaixar The Great Khali como um Monster Heel, já que ele conseguia dominar absolutamente qualquer um que entrasse no ringue com ele. Mas apesar de todos os pontos positivos que o físico dele proporcionava, isso também gerava vários problemas, especialmente na questão da mobilidade. The Great Khali dependia totalmente dos adversários para fazerem um trabalho pesado, vender os golpes, se movimentar rápido e basicamente carregar toda a fluidez da luta. Ele tinha um arsenal extremamente limitado e quase todos os golpes eram feitos praticamente parado, fosse um chop, um boots ou alguma variação básica. No fim, suas lutas raramente eram empolgantes, sempre muito lentas, o que acabou resultando em um reinado fraco e pouco lembrado como campeão mundial. Mas então, galera, agora nós chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling! Valeu e fui!